Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada pra você. Seja muito bem-vindo ao Tec Concurso. Eu sou Levi Moscovitz. Vambora trabalhar? Vambora, galera! Hoje é dia de estado de necessidade, excludente de licitude importantíssima e recorrente em avaliações de concurso público. Portanto, você não pode deixar de dar a devida atenção a esse tópico. E aqui, nós do Tec Concurso queremos te auxiliar para que você consiga ficar na cara do gol na hora de marcar o X na alternativa correta. Fechado? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô ótimo porque eu tô com você. Galera, quando falarmos em estado de necessidade, antes de mais nada, precisamos remeter os nossos olhos ao artigo 24 do Código Penal, que aqui eu coloco na tela e gosto de fazer a leitura. Por quê? Porque os elementos do estado de necessidade estão aqui. As informações que eu trarei do estado de necessidade estão aqui. Obviamente, existem tópicos referentes à doutrina e à jurisprudência que a gente precisa citar, mas a grosso modo é aqui que você encontrará as respostas para as perguntas que lhe serão feitas na sua prova. Fechado? Então vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, observe o primeiro elemento, que não provocou por sua vontade, segundo elemento, nem de outro modo poderia evitar, terceiro elemento, você vai salvar direito próprio ou alheio, quarto elemento, cujo sacrifício não era razoável exigir-se, quinto elemento. Observe que só dessa simples leitura do caput do artigo 24, nós já tiramos aqui boa parte dos elementos do estado de necessidade. Eu falo boa parte porque também existe um elemento subjetivo que eu vou falar a posteriori, tá? Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/2. Então, galera, isso aqui é a base. Então, a primeira ideia que você tem que ter sobre estado de necessidade é que no estado de necessidade, diferentemente da legítima defesa, existe um conflito lícito de interesses. Estamos diante de uma situação de perigo em que você e eu temos direito, ou seja, estamos diante de uma situação de perigo em que o seu interesse e o meu são lícitos. Só que nas circunstâncias, um deles precisará ser sacrificado. A ideia do estado de necessidade é essa. Então, dentro dessa narrativa, pessoal, eu quero trazer uma premissa básica para entender o que é estado de necessidade. Observe bem. Conflito de interesses lícito. Conflito é lícito, você tem direito e eu também. Envolve uma situação de perigo, que eu vou explicar já já como que você deve entender o perigo, e que vai haver o sacrifício de um e preservação do outro bem jurídico. Pronto, é isso, gente. A ideia é exatamente essa. Observe que quando falamos em legítima defesa, começamos tratando de injusta agressão, ou seja, existe um dos interesses que é ilícito na contenda. Então aqui no estado de necessidade, os interesses eles são lícitos e esse é o primeiro passo para diferenciar estado de necessidade e legítima defesa. Fechado? Mas dentro dessa ótica, vamos ali, pessoal, estudar cada elemento do estado de necessidade para ficar fácil para nós. Fechado? Bora lá, gente. Antes de mais nada, antes de adentrar aos elementos, eu preciso conversar com você sobre as teorias aplicáveis. Por quê? Porque isso cai em prova, gente. Todas as vezes que falarmos em teorias aplicáveis, nós temos de um lado a teoria unitária e a teoria diferenciadora. Essas teorias, galera, levam em consideração a proporcionalidade, anote isso, a proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem protegido. Por quê, gente? Por que isso é importante? Porque você vai concordar comigo que num cenário de perigo é possível que o bem sacrificado seja maior ou menor que o bem salvo. Dentro dessa linha de raciocínio, o que é que você precisa saber? Ora, se o bem sacrificado ele é maior do que o bem protegido, estaremos diante do chamado estado de necessidade exculpante. Agora, se o bem sacrificado é menor do que o bem protegido, estaremos diante do chamado estado de necessidade justificante. E juridicamente faz toda a diferença, tá? Observe, galera, que quando eu digo que o bem sacrificado é menor do que o bem protegido, significa dizer tirar a vida de alguém para salvar a integridade física, tirar a vida de alguém para salvar o patrimônio.
Quando eu digo que o bem sacrificado ele é menor do que o bem protegido, significa dizer que você vai sacrificar o patrimônio de alguém para salvar a sua própria vida. Você vai sacrificar o patrimônio de alguém para salvar a sua integridade física, ou seja, vai fazer esse juízo de proporcionalidade. A consequência jurídica, como eu já lhe antecipei, também é diversa. Quando você estiver diante do chamado estado de necessidade exculpante, o estado de necessidade exculpante, pessoal, funciona como uma excludente de culpabilidade, tá? Amanhã de prova aí para vocês, ó. Estado de necessidade exculpante funciona como excludente de culpabilidade, enquanto que o estado de necessidade justificante funciona como uma excludente de ilicitude. O grande X da questão é saber o seguinte: Levi, nós temos duas teorias. O que essas teorias vão nos dizer? Bora lá? A teoria unitária diz para nós o seguinte: para mim, para haver estado de necessidade, se faz necessário que o bem sacrificado seja menor que o protegido. Ora, claro, eu vou privilegiar o protegido, né? Eu vou querer que o protegido seja maior do que o sacrificado. Então a teoria unitária, galera, é aquela que só admite, anote, só admite o estado de necessidade justificante. Esse que eu acabei de trazer para vocês. A teoria diferenciadora diz o seguinte, olha, eu admito os dois. Então a teoria diferenciadora é aquela que admite o estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante. Ok. Levi, duas teorias. Qual é a teoria adotada pelo nosso Código Penal? Qual é a teoria que vai cair na minha prova? A primeira. Galera, lembre-se que o Código Penal brasileiro adota, o CPB, adota a teoria unitária para definir o estado de necessidade. Portanto, pessoal, lembre-se, só há estado de necessidade justificante para o Código Penal brasileiro. Caso o bem sacrificado seja maior do que o bem protegido, o Código Penal, lá no seu artigo 24, parágrafo 2º, trará para nós uma causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços. Agora, não admitirá o estado de necessidade desculpante. Então, se o indivíduo, para salvar o seu patrimônio, ofende a integridade física de outrem, tira a vida de outrem, é possível que a pena dele seja reduzida, mas não haverá aí constatação de estado de necessidade. Levi, a teoria diferenciadora é adotada ainda dentro do nosso ordenamento jurídico? É, galera. Mas a teoria diferenciadora é adotada pelo Código Penal Militar e não pelo nosso Código Penal. Tá certo? Então fecha comigo. Teoria unitária adotada pelo nosso Código Penal adota tão somente o estado de necessidade justificante. Teoria diferenciadora adotada pelo Código Penal Militar adota o estado de necessidade tanto justificante como o estado de necessidade exculpante. Fechado? Dentro dessa linha de raciocínio você já começa a conseguir trabalhar, porque vamos estar sempre dentro da égide da teoria unitária. Fechado? Levi, fiquei com dúvida, o que é que eu faço? Não se esquece, galera. Vai lá no meu Instagram, @Levi Moscovitz, não tem erro. Vai lá, tira essa dúvida comigo, eu tô à sua disposição. Fechado? Bom, feito isso aqui, galera, eu preciso conversar com você sobre os requisitos de estado de necessidade. Porque a partir daí a gente encaixa com mais tranquilidade quando estivermos diante de uma situação de prova. Bora lá? Vamos lá, galera. 1 a 1. Primeiro requisito de estado de necessidade, galera. Perigo atual. Quando estivermos tratando de perigo, entenda você que esse perigo ele pode advir de um fato da natureza, de um ser irracional ou até mesmo um ser humano. Entretanto, lembremos que para configurar perigo, essa conduta do ser humano não pode ser dolosa com destinatário certo. Por quê, gente? Porque se o ser humano age dolosamente contra destinatário ou destinatários certos, não estaremos falando em perigo, estaremos falando em agressão. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Então, Levi, é possível que um ser humano dê aso a um perigo? É, desde que a conduta não seja dolosa e não tenha por destinatários certos. Porque se for doloso e tiver destinatário certo, estamos falando de agressão e não de perigo. Em primeiro lugar. Ser irracional, Levi. Aqui eu coloco animais de modo geral, né? Animais de modo geral.
E fato da natureza, um fato, uma enchente, um incêndio causado por situações de um curto-circuito, algo do tipo, a gente não pode precisar, obviamente, de todas as situações, tá? Primeira coisa que eu queria te dizer. Segunda coisa, quando eu falar em perigo, lembre-se que esse perigo ele só pode ser atual. Não se admite perigo iminente. A doutrina e a jurisprudência são fechadas no sentido de que o perigo do estado de necessidade é um perigo que precisa ser atual, não se admite perigo iminente. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, galera, no que diz respeito ao ser irracional. Preste muita atenção aqui, porque isso é tópico de prova. Lembre-se que para configurar perigo, esse ser irracional, ele deve agir por instinto. Como assim, Levi? Eu tô falando de uma hipótese que você tá andando na rua e do nada um cachorro vem lhe morder. Acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Os doguinhos que estão aí espalhados, meu irmão, o doguinho vê você passando e vai querer, né, fazer essa zoada com você. Beleza, beleza. Agindo por instinto, tá válido. Aí pode-se falar em estado de necessidade. Agora, se esse ser irracional, ele é instigado por alguém, não falamos em estado de necessidade, falamos em legítima defesa. Por quê? Porque se ele é instigado por alguém, você vai concordar comigo que essa pessoa agiu dolosamente e com o destinatário certo, usando o ser irracional como arma. Aí não se fala em estado de necessidade, fala-se legítima defesa. Velho, isso já caiu em prova 200 bilhões de vezes. Então, para você não errar, se o animal age por instinto, tá andando na rua, o cachorro vem de lá e vem morder, ok. Agora, se o cara tá andando com o cachorro e coloca o cachorro em cima de outra pessoa, aí fala-se em legítima defesa. Fechado? Não erra nunca mais isso. Tá bom? Primeiro elemento para você. Segundo elemento, perigo que não provocou por sua vontade. Por óbvio, galera, observe que se existe a provocação, a dolosa do perigo, não há de se alegar estado de necessidade. Eu não posso tocar fogo numa casa e querer matar alguém para escapar. Não faz sentido algum isso. Né? A ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza. Tá? Terceiro, não provocou por sua vontade que não havia outro meio de evitar aquilo que a gente chama de inevitabilidade do comportamento. Ou seja, pessoal, estado de necessidade não é um conflito lícito de interesses? É. Se é um conflito lícito de interesses, você vai concordar comigo que, meu velho, a gente tem que fazer de tudo para não sacrificar bem jurídico de ninguém à toa. Imagina aí, gente, uma grande embarcação. Vou pegar aqui o exemplo aqui que nós temos aqui na Bahia, que se chama ferryboat. A ferryboat é uma grande embarcação, né, que liga Salvador à ilha de Itaparica. Beleza. Imagine que tá todo mundo lá no ferryboat, beleza? Vai curtir uma praia, vai curtir um domingão, tomar uma cervejinha, como a gente diz aqui, levar o nego velho, levar a nega velha, beleza. Aí, meu irmão, no meio do caminho o negócio começa a afundar. Velho, se existe forma de você se salvar sem sacrificar o direito de alguém, é essa forma aí que você deve optar. Então, quando eu digo inevitabilidade do comportamento, significa dizer que para existir estado de necessidade, você não deve ter outra saída a não ser sacrificar o bem jurídico alheio. Isso, sua prova pode chamar de cômodo de cessos. O que é cômodo de cessos? Meu amigo, é necessário que não exista outra saída a não ser o sacrifício do bem jurídico alheio para se salvar. Porque se existir outra saída menos lesiva, anote isso, que isso é muito importante. Se existir uma saída menos lesiva, não se fala em estado de necessidade, caso o indivíduo opte por sacrificar bem jurídico alheio. Pronto, é isso. É isso daqui, tá? Lembre-se, galera, que aí já vai uma outra manha de prova. O cômodo de cessos, a inevitabilidade do comportamento, ela é exigida no estado de necessidade, mas não é exigida na legítima defesa. Como assim, Levi? O indivíduo está diante de uma injusta agressão na legítima defesa. Ele tem condição de fugir, mas prefere enfrentar. Vai haver legítima defesa? Vai. Por quê? Porque a legítima defesa não exige a inevitabilidade do comportamento. A legítima defesa não exige o cômodo de cessos. Portanto, o indivíduo, caso tenha oportunidade de fugir, ele pode optar por enfrentar. Como a gente diz por aqui, pode cair para dentro da pessoa. Beleza? Não esquece isso, que isso é importante, tá? O sacrifício tem que ser razoável. Lembra da proporcionalidade que eu falei há pouco sobre a teoria unitária e teoria diferenciadora? É isso aqui. Quando eu me refiro a sacrifício razoável, o que é que você quer dizer? Meu amigo, olha, o bem sacrificado, ele deve ser menor do que o bem protegido. Ou seja, você vai proteger o maior e sacrificar o menor, ponto. Se isso aqui não acontecer, Levi, lembra do que eu falei lá atrás? Lembre-se, se não acontecer, ó, o máximo que pode ocorrer é a redução de pena de 1 a 2 terços, na forma do parágrafo 2º do artigo 24.
Fechadíssimo. Porque, lembre-se, adotamos a teoria unitária quanto ao estado de necessidade. Fechado? Para não esquecer mesmo. Ameaça direito próprio alheio, claro, você pode agir em estado de necessidade próprio para salvar o seu bem jurídico ou estado de necessidade de terceiro. Efetivamente, você pode agir para salvar uma terceira pessoa, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu esposo, sua esposa, você, dentro da situação em que você vai agir. Tá? Lembre-se que o bem jurídico ele pode ser seu, como pode ser de terceiro, e tá tudo bem como nós dizemos. Tá? Dentro dessa lógica, galera, precisamos lembrar da ausência do dever legal de enfrentar o perigo. Isso é importante. Porque o que isso quer dizer? Como vimos lá na legislação, lembra? Artigo 24, parágrafo 1º diz o seguinte: não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Eu tenho duas coisas a dizer para você. Primeira coisa. A doutrina já vem trazendo para nós que quando falarmos em dever legal, devemos entender como dever jurídico. E o que seria esse dever jurídico, Levi? Quem são as pessoas que têm esse dever legal / jurídico de enfrentar o perigo? Todos os garantidores que são previstos lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, o garantidor é um indivíduo que tem o dever legal / jurídico de enfrentar o perigo. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que o garantidor ele não pode optar por enfrentar ou por não enfrentar. Obviamente, pessoal, existem hipóteses que não dá para enfrentar o perigo. O direito penal não exige que você morra para que outra pessoa viva. Né? Digamos, olha, isso aí, se eu não estiver enganado, pessoal, o ano caiu na prova da Polícia Militar de Alagoas do ano de 2017. Dizia que o indivíduo realiza uma prisão em flagrante, banca CESP, inclusive, Sebrasp, né? O indivíduo realizou uma prisão em flagrante e colocou o custodiário no camburão e estava levando o indivíduo até a delegacia de polícia. Nesse caminho, ele toma uma fechada e bate com o poste. Nesse exato momento, o carro pega fogo muito rapidamente e ele sai correndo do carro até que o carro fica todo em chamas. E a questão diz o seguinte, que ele não poderia alegar estado de necessidade porque ele tem um dever legal de enfrentar o perigo. Observe, gente, que nessa hipótese, ele não tinha condição de optar se ele poderia ou não poderia agir. Ele simplesmente tinha que salvar a vida dele. Como eu sempre digo, o direito não exige que alguém morra para que outra pessoa viva. Agora, dentro das circunstâncias, dentro do caso concreto, se houver possibilidade de ação, ele não pode dizer que não vai agir. Isso é o dever legal de enfrentar o perigo. Então tome muito cuidado, principalmente em prova Sebrasp. E ó, 2017, gente, ó, já tem um tempo isso já, tem 5 anos. Então é pra gente ficar esperto. Tá bom? E ainda, galera, precisamos falar da chamada, vou apagar aqui, gente, rapidinho, tá? Se quiser aí, dá um pausezinho aí, mas eu vou apagar aqui só pra ficar legal aqui o nosso slide, tá? Só para vocês verem mesmo, beleza? Show de bola. Show de bola. Conhecimento da situação justificante. Isso aqui, pessoal, é o elemento subjetivo, muito importante e vem sendo cobrado em prova, tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, meu amigo, para que você age em estado de necessidade, você precisa saber que estava agindo em estado de necessidade. Para que você não venha, como a gente diz aqui na Bahia, dar desperto para cima de ninguém. Quer ver um exemplo? Imagine que uma determinada pessoa recebe dinheiro para fazer aborto. E essa pessoa faz aborto em uma mulher, obviamente, gestante. Certo? Certo. Depois que ela fez o aborto, ela vem a descobrir que aquele feto, a qualquer momento, estaria colocando a vida da mãe em risco. Dá para dizer que essa pessoa agiu em estado de necessidade para salvar a vida da mãe? Não, de modo algum. Ele não conhecia a situação de fato que justificava a ação dele. Portanto, pessoal, não se esqueçam. Só há estado de necessidade se a pessoa sabe que está submetida às hipóteses e aos requisitos que eu acabei de explicar para você. Tá? Que eu acabei de explicar para você. Beleza, gente? Então, isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Só corrigir aqui, viu, galera? Não é artigo 25 não, viu? É 24, eu acabei de ver. Então, dentro dessa lógica, esses são os requisitos e a gente não pode deixar passar de modo algum, tá, gente? Isso aqui cai em prova e eu não tô exagerando. Tá? Eu não estou exagerando. Beleza? Então, vamos nessa. Bom, diante disso, pessoal, precisamos trabalhar com as espécies do estado de necessidade. Quando eu falar das espécies do estado de necessidade, a gente precisa conversar da seguinte maneira. Olha, existe o estado de necessidade agressivo e o estado de necessidade defensivo em primeiro lugar. Bora lá, bora aprender? O estado de necessidade agressivo, galera, é aquele em que o indivíduo, para salvar o seu bem jurídico, ele sacrifica bem jurídico
sacrifica bem jurídico de terceiro inocente, pessoa que não tem nada a ver com a situação de perigo que está existindo ali, né? Então, assim, vou dar um exemplo assim para você entender. Imagine que o indivíduo vinha dirigindo, certo? Numa rodovia, enquanto o outro indivíduo, visivelmente alcoolizado, perde o controle do carro e o carro vinha em direção a ele. Ele, para salvar a sua vida, acaba desviando desse veículo e acaba atropelando uma pessoa que estava no ponto de ônibus. Observe, gente, que existe aí esta necessidade? Existe, sem dúvidas. Agora, observe que para que o bem jurídico dele fosse salvo, o de terceiro inocente foi sacrificado. Meu nome dessa espécie de estado de necessidade agressivo. Por quê? Porque o estado de necessidade defensivo é aquele que o indivíduo, sacrifica bem jurídico do criador do perigo. Do criador do perigo. Então, dentro dessa lógica, seria como uma pessoa que acaba causando um incêndio em um determinado local e ela, efetivamente, a outra pessoa, obviamente, efetivamente, para salvar a sua vida, sacrificasse a vida da outra. Tá certo? Estado de necessidade recíproco, galera. Levi, estado de necessidade recíproca admitido? Claro, gente, óbvio. Você e eu, no ferry boat, no barco, tem um bote, e aí, velho? Vai ser eu e você. Tá? Lembremos, galera, que a vida não é um Titanic aí que a gente vai tentar dividir aquela velha tábua lá, né? Que a Rose lá e o cara lá, que eu esqueci o nome, o Leonardo DiCaprio, né? Jack, lembrei agora. O Jack e a Rose tentaram dividir. Você já viu algumas teorias na internet, inclusive a galera dizendo assim, bastava que os dois ficassem em cima. Gente, pelo amor de Deus, a vida não é assim não, velho. Um frio daquele, irmão, me conte. Não dá. Então, estado de necessidade recíproco é admitido. Por que chama atenção para isso? Porque não é admitida legítima defesa recíproca. Não se admite legítima defesa recíproca, mas admite-se estado de necessidade recíproca. Legítima defesa admite outras formas, mas reciprocamente não se admite. Tô chamando a atenção disso, galera, e fazendo um paralelo para você compreender como é importante estudar os dois juntos, porque são os mais cobrados em prova. A verdade seja dita, são os mais cobrados em prova e a gente não pode esquecer. Beleza? Dentro dessa ótica, galera, eu quero trazer algumas observações, mas uma das observações eu vou colocar aqui na letra C, por ela ser bem importante, tá? Mas bora lá. Primeira, galera, comunicação entre os agentes. Galera, isso é bem importante, tá? Comunicação entre os agentes, isso é bem importante. Diante da prática de estado de necessidade em relação a um, haverá comunicação em relação a outros, tá? Bom, segura essa onda aí. E terceiro, letra B, galera, não cabe em crimes habituais e permanentes. É bom chamar a atenção, gente, é bom chamar a atenção para o seguinte. Os crimes habituais e os crimes permanentes, a doutrina aponta que são incompatíveis com o estado de necessidade pela própria natureza do delito. O crime habitual é aquele que exige reiteração de condutas para fins de consumação, e o crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo. Então, doutrina e jurisprudência se alinharam no sentido de não se admitir, tá? Não se admitir estado de necessidade para essas duas modalidades criminosas. E por fim, gente, eu quero falar do furto famélico. Furto famélico. Eu ia falar lá atrás, mas na realidade, como eu já vinha vindo numa sequência, eu preferi deixar para o final. Galera, furto famélico nada mais é do que aquela subtração para saciar a fome. Lembremos que quando eu falo em subtração para saciar a fome, não é fome de comer, não. Entenda a fome por qualquer necessidade básica. Qualquer necessidade básica. Lembrando, galera, que aquilo que deve ser subtraído nos exatos limites da necessidade. Ou seja, eu tô com fome, preciso levar uma peça de picanha de R$ 400? Não posso, não preciso. Entendeu, gente? É esse o X da questão do furto famélico. Já teve um índice muito maior em prova, viu, galera? Sendo sincero com você, já teve um índice muito maior em prova, mas em compensação, é sempre bom a gente estar falando sobre isso daqui, porque isso também pode ter lá o seu índice de queda em prova. Beleza, galera? Então, assim, o estado de necessidade, ele tem um índice de queda em provas. Eu trouxe para você aqueles elementos que vão lhe deixar de modo robusto, né? Para você conseguir trabalhar, para você conseguir resolver a questão. E lembre-se sempre, galera, tá com dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovites, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Manda sua dúvida, a gente tá aqui exatamente para isso. Fechado, galera? Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Bons estudos.